que a gente tem que ser jogado para um lugar bem longe. Como se fosse uma espinha, sabe? Espremido para um lugar longe. Porque a gente gosta de viver que nem pombal. Eu acho que antes de construir, eu acho que eles deveriam de não destruir. O que é o devido atendimento no nosso entender, né? Que a pessoa tem que sair da situação que ela se encontra para ir para uma situação ou igual ou melhor. Ela nunca pode piorar a qualidade de vida dela em razão dessa intervenção pública ali. Tem meus 2 filhos que não estudam, tem 2 filhos que tá separado, que é os 2 menores que tá separado de mim. E depois disso eu fiquei doente também de tanto pensar. Isso aqui é o que segura, cara. Na hora da queda, se você não tiver conseguindo não tem como Claro que a questão da regionalidade ela é fundamental, de conseguir, no mínimo, e isso é uma outra coisa, né? Porto Alegre tinha uma lei municipal que dizia que as famílias, qualquer família não poderia ser removida mais de 1 quilômetro. E veio a Copa e botaram essa lei no lixo. A escola, o meio ambiente ali é bem mais precário que aqui. Os colégios daqui são, que nem a minha filha diz, meu colégio lá em Porto Alegre é bem mais bonito, né? Tinha mais atividade para os alunos, né? Lá já não tem. Nenhum evento esportivo, nenhuma Copa do Mundo, nenhuma Olimpíada, nenhum jogo de futebol, nenhuma partida de tênis pode ser mais importante do que os direitos humanos e que o direito à moradia adequada das famílias que vivem todos os dias nas cidades que vão receber esses jogos. A moradia não é só a casinha da pessoa, a moradia são aquilo que cerca isso. Então quando a gente fala em moradia digna, a gente está falando na casa em si, está falando no transporte, na educação, no lazer, nos serviços públicos. E ela falou, não, pode ficar sossegada, ficar onde que vocês vão, as crianças que estiver na creche a gente vai transferir, as crianças que estiver na escola vai ser uma escola próxima. Não é nada disso, tem muita criança, não é só ele. Então a comunidade está na frente. Então, em nome, usando como pano de fundo obras de Copa e Olimpíada, eles arrancam as comunidades todas da Baixada de Jacarepaguá, né, igual está acontecendo agora com a Vila Todo, para valorizar empreendimentos imobiliários e construir outros. Isso, a especulação imobiliária. Preparado pela Relatoria do Direito à Moradia Adequada das Nações Unidas, que mostra exemplos de diversas cidades como Pequim, enfim, cidades na Ásia, na África, que sediaram grandes eventos e que tiveram processos massivos também, tanto de remoção forçada quanto daquilo que a gente chama de gentrificação, que é um processo de elitização da cidade através da expulsão dos moradores de baixa renda das áreas mais valorizadas e áreas mais centrais. Se o poder público continuar trabalhando com essa dinâmica, ele vai estar colocando em xeque a credibilidade das suas instituições. Porque é uma instituição que não protege o cidadão, tá entendendo? Mas protege coisas. E o que é mais importante? São as coisas ou são as pessoas? Até agora. Não sei como é que a gente tem a casa da gente e de repente a gente fica sem nada. E disseram que a gente não pode parar o progresso, mas também... Ela não tem a linha ferro ali? A gente ia até lá o terreno. A nossa casa era mais ou menos aí, no meio aí dessa via aí. Só que eles falaram que era até ali, já chegou até aqui. Já colocou esse barquinho, daqui a pouco eles vão tomar isso.
colocaram um monte de barro ali também do outro lado. Estão imprensando a gente. Sejam atingidas de forma positiva e não para destruir a vida de muitas pessoas, como a gente vê infelizmente acontecer muitas vezes. E pra que adianta? A gente saber que tem vem aí a Copa do Mundo, todo mundo esperando coisa boa e outros sem ter nada, perderam suas casas, que nem foi o caso da gente, não recebemos nada, a gente não pode dizer que é feliz não. Interessa para toda a cidade que as pessoas vivam bem e vivam felizes e morem perto do seu trabalho, da escola dos seus filhos e circulem bem e que vivam de forma harmônica, né, apaziguada, sem criar rincões, né, e sem criar guetos de família, de classes e enfim, quer que seja. Como se nós, cidadãos, que sustentamos esse país com os nossos impostos, não tivéssemos direito a tudo isso se não fosse o evento Copa. Esse evento aí é um dia, uma semana, e a vida da gente que construiu, passaram por Como cima. a gente vai viver? Depois dessa Copa, qual o benefício que vai trazer? Nenhum. Então, com relação à desapropriação, acho que a nossa legislação de desapropriação ela tem que ser urgentemente reformulada e modernizada para, principalmente, reconhecer a posse em caso de desapropriação. Então, isso já resolveria boa parte dos nossos problemas. Então, reconhecer que a posse é um direito, é um bem jurídico, que é tutelado pelo nosso ordenamento, já é, e que numa desapropriação ela tem que ser considerada. Então, isso já resolveria boa parte dos problemas, porque as famílias aí passariam a receber uma indenização mais justa quando elas perdem os seus imóveis em razão de uma intervenção pública, por qualquer motivo que seja, Copa, rua, praça, ou risco, ou o que quer que seja. Não se faz com ninguém. Quisesse tirar, pagasse bem pago, desse uma assistência às famílias, e eu acho que no mínimo era isso que ele tinha feito. O governo ele não se preocupou, por ocasião dessas remoções, com as pessoas. Foi que ele viu? Ele viu, em primeiro lugar, as obras da Copa, a mobilidade urbana em função de um evento esportivo que vai acontecer e tem data para iniciar e terminar. E tchau. Quais são os requisitos, o que tem que ser atendido, qual é o atendimento habitacional mínimo que tem que ser oferecido, quais são as formas para se fazer a desocupação, qual que é o processo de participação popular nesse processo. Então, como funciona, como se dá, o que o Estado tem que garantir para as famílias em caso desse deslocamento forçado. Isso eu acho que seria muito importante você ter uma norma, uma lei nacional com relação a isso. Embora a gente fale bastante da responsabilidade do Estado sobre a proteção e a promoção dos direitos humanos, no caso dos mega eventos esportivos, por causa desse grande histórico de violações que tem acontecido nas diversas cidades sede, é muito importante que o Comitê Olímpico Internacional, a FIFA e os comitês organizadores locais passem uma mensagem clara aos governos de que não vão aceitar violações de direitos humanos em nome dos mega eventos ou na preparação para esses eventos esportivos. Então, para mim, eu fico meio chateada ainda com essa situação ainda. Terreno, minha situação. E eu não posso trabalhar aqui na casa dos outros, né?
Não é a mesma coisa, você tá na sua casa. Complicado. Entendeu? Muito complicado. Só que teve um advogado que falou que eu tinha que entrar uma ação contra eles, né? Mas é um pouco complicado entrar assim porque tem que ter dinheiro pra você entrar com a ação, né? Porque eles prometeram muitas coisas e na realidade não cumpriram nada, né? Yeah.